Hello people! Bem-vindos a esse vídeo e bem-vindos também a uma floresta aqui na Inglaterra. Nós estamos diretamente de uma viagem escolar por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar saber as atividades que os alunos fazem por aqui, como por exemplo arco e flecha, canoagem, foi tanta coisa que eu experimentei, people, e eu quero compartilhar tudo com vocês. Bora lá? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né, fazendo as atividades. Primeiro, que as crianças não podem aparecer. Segundo, que aqui não tem onde carregar o celular. Vocês acreditam? Aqui a gente tá assim, cortando lenha pra poder cozinhar. Vocês têm noção? Assim, o banheiro não tem eletricidade toda hora, tá bom? Não tem água quente sempre, não tem como secar o cabelo. Então, assim, é natureza total, floresta. Eu tô aqui meio que livre porque as minhas crianças estão por ali fazendo as atividades e eu aproveitei para gravar esse pedacinho para vocês e o resto continuo em casa com muitas fotos e muita informação legal. E agora eu já tô em casa, people, né? Na tranquilidade, no relax, no conforto do meu lar. Fui muito bem recebida pelo meu esposo, que colocou desde a porta recadinhos dizendo que tava com saudade de mim. Fez uma trilha ao redor da casa, né? Com também recados dizendo assim: olha, estava com saudade de você, que bom que você voltou, tô feliz. É tão bom a gente ser recebida assim, né? Com muito amor, com muito carinho. Mas apesar de estar muito feliz, tô também muito cansada. Vocês não têm ideia de como meu corpo está cansado. Tô aqui gravando pra vocês assim que cheguei, porque precisava de todo jeito falar com vocês, contar essa experiência, porque eu tenho tanto pra falar, que foram muitos acontecimentos, tantas novidades, tantas experiências novas, que com certeza eu tinha que compartilhar com você aí do outro lado, meu amigo, minha amiga. Então fica até o final, porque eu vou descrever, contar aí as atividades que a gente fez. Mas antes, vamos conversar sobre cortar lenha. Isso mesmo, people. A cozinha, vocês não vão acreditar, a cozinha tinha só 2 tomadas. A cozinha não era uma cozinha não, propriamente dita. Olha aí essa foto. A cozinha era basicamente tipo um vão, tipo uma casinha bem pequenininha, tipo dava pra você dar uns 5 passos. Tinha umas prateleiras, é claro, e também um refrigerador que ficava em uma das tomadas, sobrando uma outra tomada, que era a tomada de emergência, sabe? Pra tudo que precisasse, só existia essa tomada em todo o acampamento. Acreditam? E sim, tinha que se cozinhar nesses panelões. E cozinhar onde? Cadê o fogão? Vocês estão vendo nessa foto um fogão? Não, porque não tem fogão. O fogão era uma grelha assim que a gente colocava do lado de fora e era fogão a lenha. E a lenha tinha que ser cortada. E quem cortava a lenha? Nós, professores, funcionários, todo mundo que tava lá no campo. E não pense que era muita gente, era cerca assim de 10 adultos, mais ou menos, no máximo, para 200 crianças. Então, assim, tipo assim, cortei lenha. People, eu nunca tinha cortado lenha na vida. Eu sabia, óbvio, que era uma serra, mas nunca tinha pego a serra, né, pra cortar. Eu achava que era a coisa mais fácil do mundo, assim, era só você, né, passar lá a serra. E não, você tem que ter uma força, tem que ter um jeitinho. Não cortei muita lenha, não vou mentir pra vocês. Cortei só um pedaço e não cortei também sozinha. Era eu e uma professora, ela dizia assim: ai, tô cansada, tu pode aqui assumir por mim. E eu assumia e cortava um pedacinho, e ela cortava outro pedacinho, eu cortava um pedacinho, e no final eu cortei, tipo assim, uma lenha, né? Mas ela e outras pessoas estavam lá cortando mais lenhas, principalmente os homens, né, mais fortes, assim, tinha alguns musculosos que possivelmente malham, fazem academia, e era uma atividade, né, totalmente braçal, você ficava lá cortando a lenha, mas eu experimentei segurar a serra e cortar a lenha, people. Me superei nessa, me superei. E você acha que esse foi o único desafio que teve lá? É claro que não. Os panelões também tinham que ser lavados, né? E olha o tamanho dos panelões, olha a estrutura dos bichinhos. Mas, assim como não tinha fogão, era só uma casa, como eu falei pra vocês, também não tinha pia, encanamento, né? Sistema de esgoto. Nós tínhamos que lavar no modo antigamente. Pega a bacia, pega a bucha e lavava. Não só a gente, os alunos também. Os alunos levaram o próprio kit, né, de pratos e talheres e copo, e eles eram responsáveis pela própria limpeza. Eu vi, assim, alguns alunos que só passavam água, assim, eu dizia, misericórdia, vão comer com isso amanhã, né? Não esfregavam direito, era resto de comida. Enfim, mas cada um era responsável, era o aprendizado também deles, né? E pra gente da mesma forma, né? Passar ali a bucha, fazer aquela limpeza
na estrutura modo antigamente. Pega uma cuia, no Nordeste a gente chama de cuia, tipo assim, uma vasilhinha com água, ia jogando água e passava o sabão e jogava no mato e depois botava mais água e lavava até que aquilo estivesse limpinho da silva. Mas imagina que se tinham 3 refeições por dia, né? E no café da manhã, eles estavam fazendo café da manhã inglês. Café da manhã inglês, se vocês não sabem, é feijão cozinhado, bacon frito, tem queijo, tem pão, né? Às vezes tem bolo. Então, fazia o pedido, chegava um caminhão, às vezes 2 caminhões por dia com comida para alimentar essas 200 criaturinhas, fora o mantimento que a gente já tinha levado, né? De tipo papel higiênico e esse tipo de coisa. Então, quando a comida chegava, people, tinha que organizar um mutirão ali para essas pessoas. E a diretora, né, e ela tinha uma assistente, chegavam lá, elas não estavam dormindo no acampamento, mas elas chegavam tipo 5, 5 e meia da manhã e começavam já o preparo. E iam até, sei lá, 8, 9 da noite. Pense como deve ter sido trabalhoso. Eu tô cansada. Imagina também elas, né, que ficavam lá cozinhando sem parar, manhã, tarde e noite. Porque você termina o almoço, a gente, né, dona de casa, às vezes termina o almoço, já tá pensando, já tem que descongelar a carne, fazer isso, fazer aquilo para o almoço, depois pro jantar. Imagina isso em grande escala, para uma grande quantidade de pessoas. People, fora que, né, eu acho assim muito interessante essa cultura de, pode ser diretor, pode ser tipo super supervisor, coordenador, chefinho dos chefinhos, mas tá lá servindo. O diretor geral da escola, porque tem o diretor geral e tem outros diretores dentro da escola, mas o diretor geral foi um dos que mais cortou lenha, hein? Ele tava lá, ó, cortando lenha, mão suja, carregando lixo. E o pessoal não tem muito isso aí, tipo, eu sou diretor, não faço isso, não faço aquilo. Não, todo mundo aqui serve. E não só no acampamento, eu vejo isso também na escola. Quantas vezes eu passei, tava lá a diretora carregando o pote assim de lixo, sabe? Coloca seu lixo aqui, coloca seu lixo aí. Eu acho isso assim demais. E a gente que tava lá voluntariamente, né, pra servir, pra auxiliar, às vezes também precisava servir, principalmente quando era chocolate quente. People, esses meninos ficavam, né, iam à loucura quando o negócio era chocolate quente. A gente serviu chocolate quente acho que 2 dias. Então assim, meu pai, dizia chocolate quente, venham todos pra mesa. Chocolate quente era tipo assim, um lanchinho da noite antes de eles irem dormir, sabe? Então quando dizia chocolate quente, venham todos, vinha aquela multidão de crianças, então a gente tinha que dizer, pera, senta todo mundo, vamos servir um a um, quando chamar a sua mesa, vamos chamar a sua outra mesa, porque se dissesse assim, olha, sirvam-se, fiquem à vontade, não ia ter chocolate quente que durasse, people. Mas era bonitinho porque também alguns alunos foram escalados para ficar nesse serviço, né, de servir. Então, eles ficavam organizados, então um colocava o arroz, o outro colocava o frango, o outro servia a salada, né? Era muito bonitinho ver eles trabalhando. E falar em trabalho, eles trabalharam tanto que eles montaram as suas próprias tendas e desmontaram as suas próprias tendas. People, foi algo assim inacreditável. Eles eram, alguns deles, eram um cotoquinho de gente. Você tinha de cotoquinho de gente, assim, eles tinham na faixa de 13, 14 anos, mas tinha alguns que eram assim, pequenininho, mas tinham outros que eram assim, maiores que eu, mais altos que eu. Eu tenho 1,72 m, então tinha uns assim, né, gigatões. Mas eles conseguiram montar a tenda e desmontar. Isso é um aprendizado assim pra vida, né? Imagina, eu nunca montei uma tenda. A minha tava lá já montada para mim. Veja que privilégio. Mas as crianças foram lá bater martelo, bater lá o super prego, sabe? É algo bem puxar a tenda, né, mesmo, a lona, e sabe, aprender como amarrar, como fechar, como abrir. Gente, eu achei isso sensacional, a coisa mais linda. O campo lá, tava o campo super limpo, o campo super livre, sabe, aberto. E aí a gente organizou para que eram aproximadamente quase 50 tendas, mais ou menos, ou um pouquinho menos. Mas aí eles ficaram de uma forma circular, né, para as crianças brincarem ali no meio. Então, eles organizaram e eles conseguiram fazer. Ficou a coisinha assim mais fofinha do mundo. Vamos falar do banheiro, porque, people, o banheiro de lá foi algo do outro mundo. Assim como a cozinha, que eu acabei de falar pra vocês que a estrutura era daquela forma, o banheiro não era tão diferente assim. Existiam as moedas, que a moeda a gente recebia, né, do próprio acampamento e tal. Só com essa moeda a gente tinha energia e só com essa moeda o banheiro funcionava. Então era assim, o banheiro que eu digo é o chuveiro, tá? E se você não coloca essa moeda, não saía água no seu chuveiro. Então, era muito importante você ter essa bendita moeda. E no chuveiro, graças ao pai, principalmente porque apesar de ser verão, estava frio. Vocês puderam ver aí a roupa quando eu tava gravando no vídeo anterior pra vocês. A roupa era tipo assim, um casaco, um colete. Eu tive que
buscar a minha roupa literalmente de inverno pra poder levar algumas peças, porque todo mundo disse, olha, vai tá fazendo frio e lá você mata, né? Fica mais úmido ainda, mais frio ainda. Então assim, o chuveiro quente, people, funcionava com o tempo. Eu não lembro se eram 5 ou se eram 10 minutos, porque tudo tinha que ser bem rápido, porque, em resumo de história, eram 5 chuveiros para as 200 pessoas. Façam aí os cálculos matemáticos e just realize, assim, só coloca na sua cabeça que é claro e óbvio que nem todo mundo tomou banho. Eu vi muitas crianças que disseram que não tomaram nenhum banho durante todo o dia, né? Eles tomaram banho quando foram nas brinquedos lá, que tinham água, que a gente vai conversar daqui a pouco. Aproveita, já deixa o seu like se você gosta de vídeos assim. Aproveita, deixa aqui no seu comentário a sua opinião, porque eu vou ficar muito feliz em saber que eu não fui a única que nunca tinha experimentado tanta coisa assim legal. E compartilha também com seus amigos, se inscreve se você não é inscrito ou inscrita. Mas de volta a essa questão do banho, people, era muita gente para pouco banheiro. E mais interessante ainda, olhar pro teto e ver aquelas aranhas, né? Porque era um banheiro assim, era uma estrutura bem antiga e eram 4 banheiros de fato, só que eram divididas, sei não, acho que era uma parede assim, bem fininha, sabe, que você conseguia ouvir tudo que a pessoa tava falando do outro banheiro. Tinha gente cantando às vezes, dançando, e você conseguia ouvir, tava cantando, era aquela coisa, sabe? E eu ficava orando, dizendo, Senhor, permite, por favor, que essas aranhas fiquem no lugar que elas estão. Graças ao Pai, elas eram aranhas muito pequenas, não eram daquelas, sabe, grandes, cabeludas. Quem não sabe, eu tenho pavor à aranha. E eu ficava assim, faz com que essas areias fiquem aí. E era teia pra todo lado, sabe? Era aranha em todo canto. Quer dizer, não basta o banheiro ser escuro, você tem que botar lá a fichinha. Não basta você ter que botar a fichinha e sair correndo pra poder tomar o seu banho, porque senão a água acabava. Não basta isso, não basta aquilo. Tinha essas areias todias. Olha, people, que eu fiquei com o coração a mil toda vez que precisava no banheiro. Sem falar que o banheiro era aqui, tá? E todas as tendas eram aqui. Tipo assim, você tinha que andar muito. Não era brincadeira, é muito longe. Então era assim, era uma distância à noite, people. Não sei vocês, mas eu costumo ir ao banheiro pelo menos uma vez, bebo muito líquido durante o dia. E dá aquela vontade de ir ao banheiro. No primeiro dia, primeira noite, botei assim o pezinho do lado de fora. Eu tava calçando sapato, né, que é grama e tal. Mas botei o pezinho, respirei assim fundo, porque eu tava quentinha, né, aquecidinha lá, dormindo. De repente precisei ir ao banheiro. Eu fui assim, na velocidade, tipo assim, tartaruga, e me senti vencedora de um campeonato, de uma corrida de obstáculos, porque consegui sair da minha tenda para poder chegar até o banheiro, porque era distante, tava frio, escuro, e eu lá com a minha lanterninha, sabe, dizendo, ai, que não apareça uma cobra, que não passe uma aranha, um coelho. E tiveram alguns alunos que viram coelho, outros disseram que viram raposa, né? E aí eu disse, que não cruzo nenhum animal, porque eu acho que eu vou gritar. E se eu gritasse ali, eu acho que todo mundo acordava, né? Então, consegui ir ao banheiro, consegui voltar, mas era distante, né? Era assim, foi aventura total. É uma aventura atrás da outra aqui, people. Mas, sinceramente, eu queria ter feito uma viagem como essa quando criança, porque eu fico imaginando, me colocando, né, no lugar deles. Não sei vocês, mas imagina quantos aprendizados, né? Como a gente amadurece em ter que lavar o próprio prato quando é pequenininho. Não que eu não lavei prato, mas assim, numa viagem, sabe? Montar uma tenda, experimentar as atividades. Essas crianças, people, fizeram trilha no meio da floresta. A gente brincou de arco e flecha. Tinham, assim, desafios, sabe? A gente recebia uns papéis e levava eles pra floresta. E eles tinham que, do nada, assim, o corpinho deles construírem um abrigo. Olha esses abrigos que as crianças fizeram. Eu achei a coisa mais sensata e linda. E eu, que nunca tinha feito essa experiência, no começo eu fiquei assim, como é que eu vou instruir as crianças a fazerem algo que eu nunca fiz, né? Eu falei pra vocês que ficavam mais ou menos assim, os 10 adultos, então a gente ficava dividido em grupos, né? Dentre essas 200 crianças, a gente dividia em subgrupos, então eu ficava responsável por um subgrupo de mais ou menos umas 15 pessoas, e aí eu levava esse grupo, né? Era sempre o mesmo grupo para as atividades. E aí eu dizia assim, bora lá, gente, a instrução é a seguinte, nós vamos montar um abrigo. E, people, eu peguei uma garrafa d'água, porque eu disse, vamos fazer também um teste. Vocês, depois que fizerem o abrigo, eu vou dar 1 hora para vocês fazerem esse abrigo, e depois eu vou, né, jogar água, vamos ver se o abrigo funciona ou não funciona. Vocês acreditam que ambos funcionaram?
eu joguei água e a água não caiu, não molhou. E os alunos ficaram embaixo. Eu disse, vai ficar aí embaixo, hein? Tem que ficar embaixo. Porque se vocês se molharem, olha, mostra que esse abrigo não deu certo. Então, assim, eu mesma aprendi a fazer um abrigo, né? Ver como coloca as madeiras, a forma de juntar as madeiras. Gente, foi a coisa, assim, mais linda e fofinha do mundo. Fora isso, eles também fizeram a atividade de caiaque. E sempre que eles faziam alguma coisa, a gente também podia fazer, sabe? A gente montou uma fogueira, né? Na verdade, alguns funcionários montaram a fogueira e a gente reuniu com todo mundo e comemos marshmallow ao redor da fogueira, cantando música, criando música, sabe? Foi uma experiência, assim, única. Tão única quanto consegui fazer a escalada na parede. Eu fiz tanto sozinha e depois eu fui com a minha amiga, né? A gente conseguiu escalar juntas ao mesmo tempo, enquanto os alunos embaixo ficavam mês, mês. Aqui eles chamam a gente de mês. Então eles ficavam assim, mês, vai mês, você consegue. Quando eu tava sozinha, assim, eu fui na parede mais difícil que tinha e eu fiquei, eu não vou conseguir. Ai, eu quero descer. Eles ficaram, não desiste, Miss, você vai conseguir. A gente tá orgulhoso de você. Vai, continua, continua. E eu, tá bom, obrigada, gente. Eles, quando eu desci, né, ficaram lá aplaudindo. Você tentou, muito bem, parabéns. É o que a gente basicamente faz, né, com os alunos. A gente incentiva eles a não desistirem e diz que a gente tá orgulhoso quando eles tentam e tal. E eles fizeram isso comigo. Foi assim, people, tão fofinho, fala sério. Um dos meus favoritos foi o tirolesa. Os instrutores disseram que nunca tinham visto ninguém que tinha gritado mais que eu. Subi lá e eu disse, eu não vou gritar, porque... pra quê? Né? Os alunos mesmo, nenhum gritou, todos bem tranquilos, assim, desciam na linha, sabe? Quando eu cheguei lá em cima, uma árvore, assim, que você tinha que subir numa escada enorme, e aí você tinha todo o equipamento, claro, de proteção. E quando eu tava lá em cima, eu disse, eu não vou gritar, vai ser tudo normal. People, quando ele disse, você pode pular quando você quiser, eu... ai, tá, vou comer, mas eu vou, e eu... Foi um grito tão alto que a floresta toda acho que estremeceu. Sabe aqueles desenhos animados que tem um grito assim e os passarinhos... Foi basicamente isso. E os passarinhos voando. Imagina a cena. Mas vocês acham que essas atividades acabaram? É claro que não. Teve também piscina coberta. A gente também fez caça ao tesouro. Teve circuito no meio da floresta. Esse circuito foi bem interessante, bem legal. Teve outra brincadeira que se chama de crates, assim. Você fica com aquele material também de escalada. Os alunos, alguns ficam puxando a corda e aí vão colocando o bloco pra subir. E depois, quando dá mais, os blocos caem. Olha, uma coisa de outro mundo. Fora outras atividades. Podia passar o dia aqui falando das atividades. Foi muita coisa. As atividades eram organizadas pelo pessoal, tá? Do próprio acampamento. E os alunos, eles pagaram um preço, um valor X pra escola. Então não precisava ficar pagando pra fazer essas atividades. Pagou um valor X pra escola e a escola disse, olha, tô levando tantos alunos e o próprio local organizou, tá bom, então vamos dividir em grupos, esse grupo aqui vai estar em tal hora fazendo essa atividade, enquanto esse outro vai estar fazendo outra atividade. Por exemplo, você tava na piscina, o outro grupo ia estar fazendo caça ao tesouro, enquanto o outro grupo tava fazendo isso, o outro grupo tava fazendo aquilo. Era tudo assim, bem organizado, tinha horas certinhas, aí tinha as pausas, né, pro almoço. Enquanto a gente tava almoçando como escola, os funcionários lá estavam também almoçando, ou seja, era um lugar que tem toda uma estrutura para o acampamento, mas ele assim, na mata mesmo, eles já tem tudo organizado e tinham funcionários, né, que estavam à nossa disposição para ajudar. Algumas atividades a gente realmente tinha que guiar, tipo, como eu falei, o caça ao tesouro, os circuitos que tinham, uma coisa ou outra, tipo, montar abrigos no meio da floresta, essas coisas, foi a gente que teve que executar com os alunos, mas as outras, né, principalmente as que tinham materiais de segurança, eram os próprios funcionários do local que realizavam tudo. Eu tava ali só pra dizer, vai, fica quieto, bora lá, você consegue. Tem que dar aquele apoio. Nós tivemos pouquíssimos ou quase nenhum acidente, graças a Deus. Teve uma menina que tava correndo lá no meio do campo e de repente ela tropeçou em um dos pregos, né, que ficam lá presos na tenda. Não eram pregos necessariamente, como eu falei anteriormente, eram blocos assim de madeira que você, né, martelava no chão, mas aí ele enganchou o pé e aí meio que deu uma torção, mas colocou gelo. A gente até pensou em levar para o hospital, mas assim, logo desinchou e ficou tudo bem e ela ficou correndo livre, leve e solta, graças ao pai. E também teve um outro que na piscina tava jogando bola e jogou a bola assim com muita força, muito perto e bateu no nariz e o nariz começou a sangrar, mas a gente viu, né, fez aqui os primeiros socorros, principalmente a minha amiga que tinha sido já aeromoça, então ela tem todo um preparo de primeiros socorros e ajudou a criaturinha
e ficou tudo bem, de boa, na lagoa. E em relação ao acampamento, sabe, foi assim, uma coisa linda você ver o pôr do sol. Olha só essa foto. A olho nu, tipo, estando no lugar, era ainda mais bonito, people. Eu via assim, à noite, as estrelas. Se tivesse uma câmera super boa, tinha mostrado pra vocês. E falar em câmera, a gente recebeu da escola essa câmera aí, que fazia anos que eu não via uma câmera, tipo, dessa manual com filme, sabe? Essa aí é daquelas que é descartável. Então a escola deu pra gente, porque tecnicamente nem a gente nem os alunos deveria levar eletrônico, sabe? Pra não acontecer roubo, furto ou o que fosse. E os alunos foram instruídos a não levarem nenhum tipo de eletrônico e só levarem 5 libras no máximo. Não precisava levar dinheiro porque a escola falou, né? Olha, nós vamos fornecer toda a comida que eles precisam lá, nós vamos dar lanches pra eles, mas tem uma loja, uma pequena loja, realmente tinha, onde eles podiam comprar um refrigerante ou bombons, só besteiras desse tipo. E aí a escola falou, olha, se eles quiserem levar algum dinheiro, que se leve 5 libras. Porque esse valor, que pra eles, pra algumas crianças é grande, né? Mas que é relativamente pequeno. Porque se perder não é algo assim tão precioso, né? Dinheiro é dinheiro, mas 5 não é um valor assim exorbitante, né? E sinceramente eu achei sábia essa posição. Eu fiquei feliz porque eu comprei uma pulseira repelente, que ela é pra crianças, mas serviu do mesmo jeito. E eu coloquei a pulseira em ambos os braços e fiquei de boa. Nenhum mosquito me picou, people. E olha que eu tenho uma alergia, tá? E eu fiquei muito orgulhosa de mim em relação à bagagem. Só levei essa bagagem e dentro da bagagem, claro, que tinha meu prato, talher e copo, como eu falei pra vocês que a gente tinha que levar. Mas só pra vocês terem noção, a minha bolsinha de maquiagem só tinha assim, uns batons, uma coisinha assim aqui e ali. Fiquei super orgulhosa de como eu consegui minimizar aí as minhas coisas. Alguns alunos estavam com bolsas, mochilas assim, que eram maiores que ele. Mas porque a gente tinha que levar, né, o colchão de dormir, pra não dormir só na lona, no chão, que seria muito frio. Tinha aquela bolsa de dormir, né, que se leva, que tem um zíper pra ficar bem quentinho, protegido do frio à noite. E alguns levaram tenda. Não precisava levar tenda, porque o próprio local fornecia tenda, mas algumas pessoas levaram. Minha bolsa de dormir e o meu colchãozinho foram emprestados de uma amiga, porque senão seria muito mais bagagem. E eu cheguei lá, né, com a bagagem e não com tanta coragem, né? Tem aquela expressão que você diz, olha, com a cara e com a coragem. Eu fui com a cara, mas com não tanta coragem. E no final, eu saí querendo levar Caio pra lá, né? Pra acampar comigo, pra gente viver essa aventura juntos. E por isso, eu quero de verdade pedir pra você colocar aqui nos comentários se você acha que eu vou conseguir levar o meu amado esposo para ir acampar comigo. Então eu já fiz uma lista. Será que isso significa que eu vou realmente comprar ou não? Fica aí a dúvida pra vocês acompanharem aqui nos próximos vídeos. Coloca, por gentileza, porque eu vou achar o máximo saber. De repente a gente faz uma votação, né? Se muita gente disser assim, vai, a gente compra esses materiais e vai acampar assim, de verdade. E aí, será que vai rolar? Isso vocês verão nos próximos vídeos. Por enquanto, vou ficando por aqui, vou descansar um pouco, aproveitar o maridão, deixar os meus beijos, eu te vejo nos próximos vídeos e tchau!